galera do nono ano, beleza? Todo mundo tranquilo, em casa, lavando as mãos, usando máscara quando for na rua. O professor tem sido repetitivo nessa questão porque o assunto é sério e a gente não pode deixar de lembrá-los a importância de se cuidar, né? Se cuidar é cuidar do próximo e assim evitar que coisas ruins aconteçam com quem a gente gosta, beleza? Então vamos para o que interessa. Aula 6, Arte Contemporânea, professor Ricardo, Artes. Vamos prosseguir? Prometo fazer uma aula melhor do que a aula 5, do que a aula 4 e cada vez mais melhorar e trazer coisas boas e interessantes para os senhores, beleza? O tema de hoje é arte contemporânea. A palavra contemporânea significa que é da mesma época. No caso da arte contemporânea, ela é a arte que é do nosso tempo, a arte que se faz hoje em dia. Nesse contexto, contemporâneo é o artista que está conectado às linguagens, conceitos e conteúdos da atualidade. Posso acabar a aula? Até aí, tudo certo, né? Já deu para entender que arte contemporânea que significa da mesma época. Então, as imagens que eu vou mostrar para os senhores durante a explicação é algo bem atual, bem contemporâneo. São pessoas que eu admiro, são exposições que eu visitei, né? Eu tenho uma certa segurança em comentar sobre, porque algumas delas eu vi de pertinho e é realmente interessante e tem um contexto bem bacana. Ó, a primeira imagem se chama Fé, do Eduardo Cobra. Ele é um paulista, ele é grafiteiro, né? Ele é um artista urbano. A tela dele é o espaço público. Esse cara já tem trabalhos aí extraordinários espalhados pelo mundo inteiro. Ele tem um grafite do David Michelangelo lá na Pedreira, na Itália, aonde se extraía o mármore para Michelangelo produzir as suas esculturas, né? No período renascentista. Então ele foi lá e fez um grafite da escultura do David Michelangelo. É um trabalho bem interessante. Esse trabalho aqui, eu vou ler para vocês rapidinho aqui, eu estou com uma cola. É assim, não dá para guardar tudo não, ó, os cabelos brancos. O artista plástico Eduardo Cobra lançou neste domingo 5 o mural grafite, que homenageia as vítimas do coronavírus ao redor do mundo. O mural pede fé na busca de cura para a doença e foi criado no ateliê dele em Itu, no interior de São Paulo. A amostra A obra mostra crianças do mundo inteiro usando máscaras contra o Covid-19, com símbolos de várias religiões: o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Essas crianças aí são representantes dessas religiões, né, que independente da sua posição religiosa ou da sua condição financeira, essa doença que está alastrada pelo mundo aí, ela não escolhe nem raça, nem cor e nem condição social, muito menos posição religiosa. E eu gostei dessa obra porque ela define muito bem o que é arte contemporânea, né? E mais atual do que esta obra em questão de produção e em questão de contexto, que o contexto é o que a gente tem passado hoje, que todo mundo tem passado pelo mundo inteiro, é algo bem explicativo para o tema que nós estamos estudando. Beleza? Então vamos prosseguir. Tem mais coisas legais por aí, tem assuntos mais
O assunto é interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A arte, que já foi, em outros tempos, categorizada como pintura, escultura e gravura, hoje em dia traz múltiplas possibilidades de expressão, podendo misturar linguagens variadas, como a visual, a corporal, a música e a teatral. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que a arte ela se manifesta em todos os campos, tá certo? Então, aquilo que já foi categorizado, né, como como a pintura, a escultura, a gravura, e hoje em dia traz esse essa esse tanto de possibilidade de expressão aí que a gente pode misturar as linguagens variadas, como a linguagem visual, com a representação do corpo, ou o uso do corpo como objeto, né, artístico, é, transforma aí como é que se diz? Coloca essa transformação aí com vários braços, né? Então ela vai se manifestar em várias áreas. Atualmente é comum ir a uma exposição de arte e encontrar vídeos, performance, instalações e obras interativas. Eu vou explicar cada situação dessa daí, tá bom? Então vamos prestar atenção porque é coisa boa. Essa é uma instalação para gente que às vezes não, eu até gostaria de frequentar muito mais exposições de artes visuais, né? Mas a situação não tem permitido muito. Mas as que mais me interessam, o CCBB Brasília sempre traz. Esse muro aí, foi um destaque de uma exposição chamada Ex-África, que aconteceu no CCBB Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu tenho fotos nessa exposição. Foi uma exposição bem interessante, bem, bem, sabe, bem forte, com um contexto maravilhoso. Esse muro aí foi um dos destaques da exposição, né? Da amostra. O ganês Ibrahim Mahamá apresenta a instalação no Orientable em Caça 2. A obra é composta por centenas de caixas de engraxar sapato, obtidas pelo artista nas ruas de Accra, capital do país, e homenageia o trabalho de homens e mulheres que migraram das regiões rurais para a cidade em busca de emprego. Então, olha só, esse pequeno texto que eu li, é claro que eu também não consegui decorar, deixa bem explicativo o contexto que o objeto artístico traz. Como é importante a gente ler os informativos da exposição para a gente não olhar o objeto artístico e meio que se perder, apesar da interpretação artística ela ser individual, certo? Mas o contexto que esse muro aí traz é um contexto bem interessante, né? Percebe-se aí que foi essas caixas de sapato, né, de engraxar sapato que foi recolhida na rua, mostra a quantidade de pessoas que migrou das regiões, né, do interior da África para o centro, né? E eles acabaram tendo como opção esse trabalho aí. Não é aquele trabalho dos sonhos e tal, mas é o que tem para hoje, vamos dizer assim. E por isso o artista traz essa homenagem a esses imigrantes aí, assim como outros artistas contemporâneos também faz uma referência a essas pessoas que migram das suas cidades de origem para a cidade grande em busca de melhorias. Então é algo bem interessante. Beleza? Vamos prosseguir. Qualquer dúvida, vão anotando. Coloca assim, ó, aula 6, instalação sobre exposição África, e aí anota a sua dúvida lá embaixo, sua pergunta, sua observação,
que assim que a gente entrar online e tiver uma interação, nós vamos tirar todas essas dúvidas aí, beleza? Ao infinito e além. Tá aí mais um detalhe, né, do mural, uma fotografia de pertinho, com pedaços de roupa, chinela, né, alguns outros objetos aí, e uma plaquinha escrito ali, duro de engolir. É dureza você ter um trabalho desse, não que ele não seja digno, tá? Mas é dureza você passar um dia com uma caixa de madeira nas costas, tentando levantar uma grana e, e se sujeitando a várias situações, né? Então, aí de pertinho o detalhe do mural que homenageia aí esses imigrantes africanos aí. Aí é uma performance, lembra que eu falei que eu ia explicar um por um? Começamos pela instalação e agora passamos por uma performance. Uma performance é quando o artista usa de si próprio, né, como objeto, o seu próprio corpo como uma complementação do objeto artístico. Como eu também já falei para os senhores, que a, que a observação, né, que vocês fazem, ela é individual. Né? Para mim, essa mulher está representando um lustre, né, de pendurada aí nesse teto. Eu nem sei mesmo se é uma mulher de verdade, pode ser uma boneca com uma maquiagem bem realista aí, um manequim, talvez, mas a performance ela vai trazer isso daí, vai mostrar o artista se doando, né, como parte da obra. Em muitos casos, não basta olhar e apreciar. É preciso interagir e se relacionar com a obra para entender a ideia e os conceitos do trabalho do artista. Lembra que eu citei para os senhores agora há pouco os Gêmeos, que também fazia essa referência aos imigrantes? Então vamos lá. Olha só, o nome da exposição é Vertigem. Essa exposição também esteve no CCBB Brasília. Eu tive o prazer de ir na exposição dos irmãos Flávio e Gustavo Pandolfo. Eles também são paulistas, tem trabalho deles espalhado pelo mundo inteiro. Estamos falando sobre obras interativas, não é isso? Então, pois bem, essas mãos em detalhe, que você vê elas assim, de frente àquela cabeça montada lá atrás, é como se essa figura humana estivesse saindo do chão, compreende? Como se ela estivesse saindo do chão. Esse material todo aí foi recolhido das ruas, né, de São Paulo. É uma arte que envolve também um reaproveitamento de material, uma reciclagem, e é uma obra interativa. Percebem que sempre que vocês vão em uma exposição, há um limite demarcado no chão com uma fita zebrada que marca o espaço até onde você pode chegar próximo à obra. Se os senhores analisarem aqui na imagem, nós não temos essa marcação próximo às mãos que estão expostas aí, porque essa é uma obra interativa. Os senhores têm, têm a, os senhores têm a possibilidade de movimentar esses dedos aí, colocando na posição que os senhores quiserem. Os senhores podem fazer o hang loose, faz o sinal do Ronaldinho, eles podem fazer rock and roll, né? Podem colocar aí na posição que os senhores quiserem. É uma obra interativa, é uma exposição interessantíssima. Os caras são muito bons no que fazem. Eles têm um castelo, eles têm um trabalho feito num castelo na Escócia, que gerou uma polêmica muito grande, só que hoje é um ponto turístico muito visitado lá na região de Castelos, lá na Escócia, né, leva a assinatura dos Gêmeos. Eles também têm uma outra, tem grandes exposições aí de esculturas, de obras interativas, de performance, né, de grafite aí espalhado pelo mundo inteiro. Do moderno ao contemporâneo, são duas coisas diferentes, beleza? A gente está falando sobre o modernismo lá em cima.
mas vamos mergulhar por outras ideias também. A maioria dos historiadores situa o início da arte contemporânea na segunda metade do século XX. A produção artística do período anterior é chamado de arte moderna. A arte moderna foi marcada pelo rompimento com a representação acadêmica da realidade. Impressionismo, cubismo e expressionismo são exemplos de vanguardas artísticas desse período. Contudo, as principais categorias de arte ainda permaneceram: a pintura em tela, a escultura e a gravura. No entanto, a partir da década de 1960, artistas de diversos lugares do mundo começaram a criar propostas de arte diferente de tudo que existia até então. Fazia uso de materiais que não eram considerados específicos no campo da arte. É o que alguns artistas fazem hoje, né? Sobre o reaproveitamento de material, os artistas que trabalham os readmets, os artistas que trabalham com reciclagem, com objetos encontrados na rua, como eu acabei de mostrar para os senhores, a escultura dos gêmeos e, e o mural em homenagem aos imigrantes africanos que eu mostrei no começo dessa aula. São essas obras aí, né, em obras chamadas de rappings. Rap, rap, eu não sei pronunciar essa palavra, mas vamos embora. Rappings é a performance onde os artistas utilizam o próprio corpo. Além disso, os artistas passaram a usar a rua como outros espaços públicos como lugar de exposição. A arte contemporânea ela vai tomando uma proporção muito grande. A gente sai de dentro do museu, ali no modernismo, né? Sai de dentro do museu com homenagens e obras em tamanhos consideráveis e que o espaço comporta. Aqui, quando a gente vem para esse campo de instalação, que é o que a gente vai ver futuramente agora na nossa aula, nas próximas imagens, nós vamos ver instalações e vamos ver outros tipos de manifestação artística que envolve uma ou mais pessoas. E aí os senhores vão começar a entender. São chamadas de happenings. Vamos embora. Eu acho que é isso. Então, olha só. Nós temos aí a imagem de mulheres fazendo o polidense, né? Aquela dança do palito que elas giram e exige um condicionamento físico, força nos braços, concentração, exige muito. É chamado de performance. E essa daí da imagem consta no livro de vocês, tá bom? Eu acredito que sim, se eu não estiver enganado, mas me desculpem se não. Mas é uma representação bem interessante das performances que essas mulheres fazem aí, dependurada nesses postes aí. É chamado de polidense. Chega a ter concurso de polidense com categorias masculinas e femininas. É uma atividade bem interessante e que exige bastante de quem se propõe a participar dessas performances aí, beleza? A pintura e a escultura continuaram a existir, mas o destaque voltou-se para instalações, intervenções urbanas e obras interativas. Era o início da arte contemporânea. Vamos observar exemplos de arte moderna e contemporânea. Mulher 4, de 1953, de Willem de Kooning, é uma obra que representa o modernismo. É uma pintura de 1953, é um óleo sobre tela. Essa consta no livro dos senhores, tá bom? Eu não utilizei informações do Google para produzir esses slides aqui. E os senhores podem acompanhar aí pelo livro de vocês, beleza? A próxima imagem é o Colkin Cristal, de 2009. É uma obra contemporânea da artista Tunga. É uma instalação com ímãs
aço e garrafas, vidro e cristais de rocha. A gente às vezes se pergunta, mano, isso aí não está no lugar errado, não. Isso deveria ser surreal, né? Isso deveria ser surrealismo. Mas não, nós estamos falando de arte contemporânea. É o que é atual hoje, né? É o que mais de moderno que existe. Lembrando que não é só o objeto, né, que, que se transforma em arte. Tem que ter um contexto. Por isso que é importante a gente saber sobre o contexto artístico que envolve o objeto. Senão a gente vai olhar e pode se confundir e achar que é uma simples bagunça. E então, dentro do modernismo, da arte contemporânea, a gente também passa aqui pela pop art. A pop art é um dos movimentos que marcaram o início da arte contemporânea. São braços que a arte contemporânea vai criando, tá bom? E a pop art é um desses. A figura que havia desaparecido com o abstracionismo reaparece sobre outro contexto. Imagens do cotidiano e da cultura de massa passam a ser tema para as obras de arte. Olha só, o abstracionismo ele apaga toda essa informação visual que nós temos de identificar o objeto em, em sua simplicidade. E quando a pop art surge, dentro da arte contemporânea, ele traz de volta esse figurativo e transforma os objetos, né, e o tema consumismo como artifício para a produção das suas obras. Essa que vocês estão vendo aí são as latas de sopa Campbell, de um artista chamado Andy Warhol. O Warhol é o nome número um desse movimento da pop art. Tá? Anda junto com o grafite. Tá? Ele era amigo pessoal de Jean-Michel Basquiat, também um grande nome da arte urbana. Muito bacana vocês estudarem sobre esses dois caras, Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. As latas de sopa Campbell's, ou Soups Cans, também conhecida como 32 latas de sopa Campbell, é uma obra de arte produzida em 1962 pelo artista norte-americano Andy Warhol. Consiste em 32 quadros. As pinturas individuais foram realizadas com um processo semi-mecanizado de serigrafia. Misturava aí o funcionamento de máquina com um trabalho manual. Por isso é um trabalho semi-mecanizado. Não é uma impressão feita por máquinas, mas sim ainda com o envolvimento do trabalho manual do homem. Tá bom? Nós temos aí o detalhe da sopa em tamanho maior. Lata de sopa Campbell's. Em 1960 era a comida mais popular, né, vendida. E aí ele usa esse objeto como elemento de consumo, né, de representação do consumismo e cria esse quadro, né, essa obra de arte aí. Alguns artistas usou dessa ideia para produzir outras obras também. Mais para frente a gente vai ver que outros artistas também trabalharam dentro da pop art e desenvolveram trabalhos tão interessantes como o do Andy Warhol. Nas obras de Roy Lichtenstein e Andy Warhol, por exemplo, é comum encontrar personagens de quadrinhos e desenhos animados, celebridades e embalagens de produtos. Professor, quem é esse tal de Roy Lichtenstein? Esse Roy Lichtenstein é um dos caras também que aparece como o grande nome dessa manifestação que foi a pop art, certo? Então, nós vamos ver alguns trabalhos deles, do Roy Lichtenstein principalmente, que faz referência aos desenhos das histórias em quadrinhos. Vocês vão perceber que é um trabalho também de serigrafia,
só que traz essa característica dos desenhos em, beleza? Nós temos aqui mais uma imagem do Michael Jackson. Essa também está no livro de vocês. Faz referência à técnica usada para a impressão das histórias em quadrinhos. Michael Jackson, de Andy Warhol, é um óleo sobre serigrafia sobre tela. Ele misturou várias técnicas aí de pintura para produzir essa obra do saudoso Michael Jackson. E aí nós temos M. Baby, de 1965, essa é de Roy Chester, certo? Percebem aí os pixels, né? Que a gente hoje chama de pixel, mas nas impressões que tinha de serigrafia, era comum essas marquinhas aí, essas bolinhas aparecerem. Né? E é uma pintura bem simples, não chega próximo a um realismo, mas que representa bem aí a ideia da pop art. O uso e o desuso. Uma característica marcante da arte contemporânea é o uso de materiais muito diferentes dos tradicionais. Os materiais tradicionais que a gente conhece é os que as academias de arte mostram, né, apresentam nas grandes obras de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, esses grandes pintores aí. E o uso desse material ele acaba tendo outra função, que são os pincéis, as tintas à base de óleo, as palhetas, as espátulas, né, todos esses materiais que se usavam para produzir as grandes obras de arte desses grandes pintores aí. Elementos como pincéis, tintas, lápis, argilas dividem o espaço com objetos cotidianos comuns, como bicicletas, ferramentas, roupas e tudo mais que o artista considera apropriado à sua expressão. Nós temos aí uma escultura chamada Centrífugo, de 1983, de Antônio Petkov. São martelos de madeira que foi pregado aí as suas cabeças no cabo de outro, e aí criou-se essa obra. A arte contemporânea ela faz isso, ela se desprende do tradicional e usa o que o artista tem em mãos ali ou tem pela frente para se produzir obras de arte tão interessantes que nos faz pensar o porquê, o do que e como o artista chegou nessa conclusão de se criar um objeto como esse. Muitas vezes, a função de determinado objeto é transformada em outra. Os martelos, que a gente viu na imagem anterior, formam a própria estrutura da escultura. E a bicicleta, que a gente vai ver na próxima imagem, que também está no livro de vocês, é transformada em uma máquina de projeção. Observem aí que há um projetor conectado ali na máquina. É bem provável que essa máquina tenha um gerador que gera energia e faz com que esse projetorzinho funcione eletricamente e projete a imagem desejada ali. Você vai ter que pedalar essa bicicleta para esse projetor funcionar. Né? Meio que é um uso de um objeto de uso cotidiano, né? A bicicleta, que o artista usou para criar uma máquina de projetar imagens. Né? Eu não sei como que esse projetor aí funciona, se é na mesma maneira que se projeta filme e tudo, ou se ele vai projetar a imagem estática como a fotografia mostra. Né? A obra se chama Ciclone, de 1995, de Guto Lacasse. É uma instalação com bicicleta, projetor e lâmpada.
Agora eu faço uma pergunta para os senhores. Eu quero ver se vocês estão atentos à minha aula. A pergunta é: podemos considerar esta obra, essa instalação, como uma instalação interativa? Sim ou não? 3 segundos para vocês pensarem. Quem respondeu sim? Sim. Um joinha para quem respondeu sim. Se é preciso da ação humana para fazer com que ele funcione, é uma obra interativa, porque é preciso pedalar a bicicleta para fazer com que o projetor funcione. Então nós temos aí, além de uma obra contemporânea, nós temos também uma obra interativa, correto? Essa imagem está no livro, vocês podem observar. Se a imagem estiver ruim aí no vídeo, no slide, vocês podem olhar pelo livro também. E as obras contemporâneas e a pop art. Então eu trouxe aqui as obras que os senhores viram durante a aula, né, durante a minha apresentação, e trouxe outras obras também para que os senhores observem, analisem e pensem sobre o como, o porquê o artista chega nessa conclusão aí. Esse carinha aqui, ó, do cantinho, em preto e branco, ele é o Andy Warhol. Ele é o responsável pela obra As Latas de Sopa, né, a imagem do Michael Jackson, e essa imagenzinha da Marilyn Monroe que você vê aí, com uma boca preta, uma sombra azul nos olhos e o seu cabelo loiro. É uma série de fotografias, né, de serigrafias também que ele faz, geralmente com celebridades, né, com personalidades públicas e muito famosas. Ele faz essa repetição aí, variando a cor de fundo, a cor da pessoa, e é uma obra bem bacana. Se vocês puderem, né, entrem aí no Google e pesquisem as obras do Andy Warhol, vocês vão ver o quanto ele trabalha com personagens e com figuras impressionantes. Ele era um publicitário e fez parte de uma das revistas mais conceituadas, né, de arte dos Estados Unidos. Ele, ele era um colunista da revista Life, que alguns artistas saíram aí em matérias impressionantes pelos seus trabalhos e vale a pena dar uma aprofundada no estudo dele aí, né? Temos aí mais uma obra do Roy Lichester, que é essa moça loira no telefone. Oh, Jeff, I love you to boot. Meu inglês é horrível. Mas tá bom. Temos aí a imagenzinha do mural, em homenagem aos imigrantes africanos, né, feitos com caixas de engraxate recolhidas na rua. Temos aí um 8, né, que é uma dobra de aço, né, feita de aço. Em, em alguns lugares de Brasília a gente consegue ver dessas obras aí. Tem uma loja ali na Sandu chamada Badaruco, é uma metalúrgica que tem lá, eles conseguem dobrar esse aço, fazer essa solda, produzir esculturas tão belas quanto essa daí. Temos aí um martelo martelando, vamos chamar essa obra de O Suicídio do Martelo, porque o martelo martela um prego no cabo do próprio martelo. Que loucura, hein, professor? Mas é isso. Artes é isso daí, é para causar, é para fazer a gente pensar como e por que o artista chegou nessa conclusão aí. Beleza? Lá em cima nós temos a escultura dos gêmeos, na exposição Vertigem. E por último, vocês devem se perguntar o que aquela roda de bicicleta faz presa de cabeça para baixo naquele banquinho ali. É simples. O artista gostava de ver a roda rodando. Beleza? E ele se chama Marcel Duchamp. Pode pesquisar sobre ele também. Ele também é um cara muito interessante.
tem obras muito interessantes também que vão fazer vocês gostarem mais ainda de estudar sobre arte, de saber como que o artista chega a essas conclusões aí. Beleza? Galera, muito obrigado. Beijo do gordo. A gente se encontra, nem que seja por aqui na nossa aula 7, 8, 9, mas eu estarei aqui por vocês. Lavem as mãos, tá bom? Não saia de casa. Se tiver que sair, use uma máscara, beleza? Protejam-se. E como atividade, dever de casa, que eu não posso deixar de passar um deverzinho para os senhores, o nono ano vai fazer a atividade da página 41. Eu disse 41, 41, 41. Beleza? Galera, muito obrigado. Gostaram do meu cenário hoje? Eu mudei de lugar, hoje eu tô num cenáriozinho mais natural. Aqui é o meu quintalzinho de casa. Aqui é uns stencils que eu produzo. Tem o compadre Washington, tem o Bob Marley, o Seu Madruga, o Nelson Mandela, tem o mapa da África ali com uma africana desenhada. Então tem o Racionais aqui atrás, ó. Aqui, ó, tá meio apagado por conta que a parede pega chuva e ela cria um lodo, então o desenho vai apagando. Podemos dizer que essa minha pintura aqui é efêmera? Sim, é uma pintura efêmera. Eu não vou trazer o Olaf hoje, beleza? Então, galera, muito obrigado. Vocês me desculpem aí as minhas brincadeirinhas, tá bom? Eu estou tentando descontrair aqui na minha aula, eu estou ficando mais à vontade em fazer esses vídeos para vocês. E é isso, o que eu estou me mostrando aqui nas videoaulas é o que eu sou em sala de aula, eu brinco, né? E eu também falo sério, beleza? Então, muito obrigado por vocês estarem aí do outro lado, presente, e vamos que vamos. Até mais.